Brasil, 2023. Um território em escala continental. Uma grande transformação no uso da energia. Sistemas inteligentes armazenam a energia e garantem a disponibilidade a qualquer hora. Veículos elétricos e redes de carregamentos prometem mudar o cenário da mobilidade nos próximos anos. É incrível pensar que até pouco tempo atrás, a energia era gerada exclusivamente através da geração centralizada. O papel do consumidor era apenas pagar por essa energia, sem ter uma segunda escolha. O fato é que agora cada um de nós pode gerar a sua própria energia. Nesta expedição, nós vamos conhecer um pouco mais como isso está sendo feito aqui no Brasil e quais são as soluções que estão se destacando. Com o passar dos anos, passamos a consumir cada vez mais energia. Novos dispositivos elétricos e eletrônicos fazem parte de nossas vidas. Todos nós estamos caminhando para nos tornarmos uma sociedade eletrificada. Cada vez mais, nós dependemos de mais energia. Bom, Xará, chegamos então no mercado. Esse aqui é o mercado, a história desse mercado é bem interessante. Até tô trazendo para cá o nosso time de engenharia aqui, né, na figura do Denis. O Denis veio junto aqui. O que acontece? Aqui é justamente aquele cenário de um mercado que era uma parte, foi fazendo um complemento, foi crescendo, né? O cliente aqui, como a maioria dos mercados que eu conheço, aquela luta, aquela construção. E aqui o cliente ficou muito satisfeito com o projeto, deseja, né, implementar aí o aumento de carga. E nós viemos aqui simplesmente para analisar e complementar um projeto que ainda não está rodando, que nós já falamos para o cliente, ó, tem que fazer um ajuste no seu padrão de energia. Ele ficou tão satisfeito com a instalação que ele já quer aumentar a carga, a gente vai acompanhar aqui e entender efetivamente o que funciona. Quando a gente fala em oportunidades para esse mercado, para o setor, né, de geração distribuída, o setor fotovoltaico, um mercado, acho que é um exemplo clássico para a gente falar, né? Clássico, de consumo, oportunidade para esse empresário dar um upgrade no caixa dele. Então, qualquer mercado que a gente fala de pequeno porte, ele já gasta uma conta considerada, né? Dentro do custo fixo, a energia sempre representa muito para todo mundo, né? Então, a partir do momento que você resolve a questão energia, gerando a sua própria energia, tendo seus benefícios, a sua economia, você consegue trazer mais oportunidades para no futuro esse cliente investir. Vou investir em novas tecnologias, vou melhorar aqui a questão dos meus freezers, vou trazer um freezer mais moderno, vou trocar meu forno de forno a gás para forno elétrico. Então você consegue trazer oportunidades para esse cliente. Então aqui é um caso muito clássico. Eles fazem para ter esse saving, esse retorno em cima da questão energia, para investir em outras frentes dentro do mercado. A gente nasceu olhando para o mercado de energia renovável. Aqui não entra nenhum tipo de pensamento em trabalhar com energia fóssil, ou geração a partir de carvão, gás, o que seja. Pelo contrário, a gente sempre está olhando como reduzir o consumo dessas fontes fósseis de energia. Então aí, para isso acontecer, você precisa trazer tecnologia que está substituindo esse mercado antigo, né, chamar assim, de energia. Olha, andando aqui, quanta coisa a gente começa a ter dentro de freezer. Você começa a ter... Você pensava em uma maçã dentro de um freezer? Então, e aí você começa a pensar em manutenção desses insumos que você está vendendo, né? Então, você aumenta potencialmente o seu consumo. Você tem que a freezer para toda a parte de frigorífico. Você tem o próprio açougue, você tem a própria casa ali onde você vai trabalhar com a fabricação de pães, de rosca, de tudo isso. Então, é um mercado. Se a gente for pensar em área total, ele não é uma área tão grande, mas um perfil de consumo muito grande. Você vai, e assim como nós priorizamos a qualidade que nós entregamos, eles estão trabalhando priorizando a qualidade que eles entregam. Poderiam tranquilamente trabalhar com hortifruti aberto, mas não, olha, estou preservando para entregar o que é de melhor. E tudo isso demanda energia. Sim. E se demanda energia, a gente vem e analisa. Vamos lá, vamos entender. Esse motor, ele tem uma eficiência legal. A gente olha, tem um banco de capacitor muito grande para uma área tão pequena, então tem ineficiência nos motores. Então não é só instalar o sistema fotovoltaico, mas analisar o antes. E a tecnologia fez a diferença aqui? Eu queria que você falasse disso, assim, para expansão. Você citou a questão da expansão do sistema. Quando eu trabalho hoje só com MLPE. MLPE é a tecnologia que eu trabalho, é meu negócio. Quando você traz para o cliente os benefícios, existem inúmeros benefícios. Modularidade, né? Garantia, produção, mas tem um ponto aqui que ele é fundamental. Ela protege vidas.
Então, se você tem um equipamento que tem um dispositivo, que se ele detectar qualquer tipo de fuga de energia, qualquer situação que traria um princípio de incêndio, ela atua, isso é crucial. Se a gente olhar ao redor do mercado, tem pessoas aqui, tem vidas aqui, tem funcionários aqui. Nós estamos aqui. Imagina você instalar um sistema, a gente aqui, e aí você tem um risco iminente de, por exemplo, pegar fogo por um problema de instalação, não necessariamente pela qualidade do equipamento, mas nós trabalhamos com equipamento que ajuda a mitigar isso. Então, quando o cliente entende essa necessidade e a diferença que isso faz no processo, ele decide pela tecnologia de ponta, obviamente. No Brasil, o mercado de energia está orientado através de distribuidores que organizam todos os componentes de um sistema fotovoltaico para que os equipamentos cheguem de forma segura e personalizada até o cliente. Quando o painel chega lá certinho, o equipamento chega todo separado, todo adequado. Isso tem uma história muito grande por trás e vários desafios logísticos que existem. A gente precisa combinar vários fornecedores internacionais com vários fornecedores nacionais e isso chegar no Brasil e chegar dentro dos nossos armazéns, dentro dos nossos centros de distribuição, de uma forma coordenada, de uma forma em que, por exemplo, eu tenho um painel chegando de um fornecedor, um inversor chegando de outro, estrutura de fixação chegando de outro, cada um de um lugar dentro ou fora do país. Então esse é o primeiro grande desafio a ser resolvido. O formato conhecido hoje é a produção centralizada de energia, que depende de grandes geradores para tornar a energia elétrica disponível. Essa energia é deslocada através de grandes centrais até chegar ao consumidor. Isso faz com que aconteçam muitas perdas de energia ao longo da transmissão. A origem da energia em boa parte da composição energética mundial é de fonte não renovável, gerando um enorme impacto ambiental que traz alertas pela comunidade científica, que por sua vez emite relatórios solicitando providências urgentes a serem adotadas para garantir um controle nos impactos causados à sociedade, saúde e meio ambiente. Não há mundo sem energia sustentável. O nosso país ele tem um potencial gigantesco, muita água, nós temos para hidro, nós temos vento, nós temos sol. Então nós entendemos que nós podemos contribuir para o uso doméstico interno e também para atender parte do mundo com exportação de, por exemplo, do hidrogênio verde. Eu vejo que a transição ela vai ocorrer, obviamente, muito mais rápido em alguns países e muito mais lento em outros. O Brasil, felizmente, já tem uma matriz energética bastante limpa. A demanda por soluções que envolvem o uso de fontes intermitentes, que é a solar e a eólica, que é a fonte que mais cresce no mundo, né, substituindo as fontes fósseis, só vai ser viável se a gente tiver acumulação. O casamento das fontes intermitentes, solar e eólica, com o armazenamento de energia vai ser importantíssimo na transição energética. Porque nós queremos transmitir para os nossos clientes a mesma segurança que a gente tem com os nossos fornecedores, que são empresas sólidas que estão por trás daquilo lá, para a gente evitar aquele fenômeno dos órfãos do solar, que são pessoas que podem, por exemplo, o distribuidor ficar sem o fabricante, o revendedor ficar sem o distribuidor e o cliente final ficar sem a revenda. Então a gente analisa quais são as práticas daquela empresa, como que ela utiliza a mão de obra dela, como que é a qualidade dessa mão de obra, qual a bancabilidade dessa empresa, a robustez financeira dela, ou seja, nesse ponto a gente está querendo saber qual é a probabilidade daquela empresa continuar existindo ao longo dos anos para que a gente possa ter confiança. Então, a junção disso e todo esse trabalho de pesquisa, de negociação, de desenvolvimento de políticas comerciais é um diferencial que o distribuidor precisa ter, é algo que a gente precisa trabalhar muito para poder dar segurança no mercado e garantir que tudo aquilo que vai ser colocado dentro do container para ser enviado e chegar na casa do cliente teve todo um porquê de existir. Em todo o mundo, a energia é sem dúvida um alicerce de segurança para qualquer nação. Ela está por trás de toda a base produtiva de um país. Sem energia, não produzimos alimentos em larga escala. Não fazemos praticamente quase nada que dependa de eletricidade. Isso porque nos tornamos uma sociedade eletrificada, dependente cada vez mais do uso de energia. Toda a nossa base produtiva só é possível através do uso cada vez maior de energia elétrica.
Hoje, o mundo possui uma matriz energética composta principalmente por fontes de energia não renováveis, como carvão, petróleo e gás natural. A busca para modificar esse cenário se intensifica. Mas ainda é preciso diversificar as fontes para garantir uma composição mais inteligente, independente e principalmente descentralizada. Uma oportunidade incrível de distribuir riqueza e permitir que cada um controle a sua energia. Nos últimos anos, houve um crescimento significativo na participação de fontes de energia renovável, como a eólica e a solar, na matriz energética brasileira. Ricardo, você vai encontrar lá o Hermes, pessoa super experiente do mercado de automotivo e tudo mais. E ele está muito satisfeito com o sistema. Ele adquiriu o sistema faz 3 ou 4 anos, está muito satisfeito com o sistema, já fez expansão. Todas as lojas próprias da rede dele já estão com energia fotovoltaica e é um dos grandes multiplicadores. Ele realmente entendeu o benefício e trouxe toda a economia que ele precisava e de bônus veio a sustentabilidade aí junto. Você sabe que para a gente é muito importante ter essa ideia como funciona uma concessionária que gera a sua própria energia. Então, quando você escolheu instalar um sistema fotovoltaico, obviamente a gente pensa na economia, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho para a gente como foi essa escolha para você. O mundo está mudando e a questão da energia é importante. E a decisão de instalar painéis para geração de energia tem 2 motivos. Primeiramente, o econômico. Existe uma economia muito grande de energia. No Brasil, principalmente, as coisas estão cada vez mais caras, a energia elétrica. E tem a segunda parte, que é também já pensando na ecologia e pensando no futuro aí. Nos próximos anos, o carro elétrico vai vir muito forte. Então, pensamos em fazer uma concessionária ecologicamente no caminho e já pensando, prevendo o futuro aí dos carros elétricos também. Isso para mim é um exemplo bem claro, Ricardo, do como a energia solar ela tem diversas aplicações, né? Então às vezes a gente pensa, é um comércio, é uma concessionária de veículos, será que tem consumo? Onde é que está essa economia? Dentro desse cenário que a gente está aqui, o Hermes colocou produtos daí com grande garantia, né? E ele buscou essa solução justamente pensando nessa durabilidade, né? Como que esse sistema vai se comportar ao longo do tempo. Então a gente já tem aqui praticamente 4 anos de instalação, a gente está super satisfeito, né, com o rendimento disso. Resolveu investir dentro do próprio negócio, mais ou menos como se fosse um negócio paralelo, porque vai trazer economia para o negócio dele, está valorizando o imóvel, né? E lá na frente, independente do que aconteça, isso é um ativo que ele tem. Tá? É um ativo que vai estar rendendo ou que ele vai poder comercializar como é comercializado na GD hoje. É importante criar um controle para garantir a qualidade dos equipamentos. Então esse laboratório de sistemas fotovoltaicos, que agora está completando 29 anos praticamente, está dedicando parte da atenção à pesquisa e desenvolvimento, seja de sistemas isolados ou sistemas conectados à rede elétrica, e também na avaliação de conformidade de componentes como módulos fotovoltaicos e inversores de conexão à rede e inversores off-grid. É uma tarefa muito importante para garantir a confiabilidade desses sistemas, né? Nós tivemos no passado muitos problemas associados com a confiabilidade da tecnologia, uma coisa que não tem muito sentido, considerando até porque a tecnologia fotovoltaica, que são esses módulos que convertem a radiação solar em eletricidade, eles foram desenvolvidos no contexto espacial, com altíssima confiabilidade, né? Então, quando passaram para aplicações terrestres, começou a se perceber alguns problemas de qualidade e controle. E esse laboratório faz um papel importante, garantindo, né, ao investidor e também às empresas garantia que esses produtos vão ter um desempenho e uma durabilidade como se espera. A transição energética no Brasil enfrenta alguns desafios significativos que precisam ser superados para garantir o crescimento das energias renováveis. A expansão das energias renováveis requer uma infraestrutura adequada para o desenvolvimento e a integração dessas fontes da matriz energética.
Isso inclui a construção de parques eólicos e solares, linhas de transmissão, armazenamento de energia e modernização da rede elétrica. Sem investimentos em linhas de transmissão, o Brasil pode não conseguir transmitir a sua produção renovável de energia. O sistema de transmissão pode não acompanhar os investimentos e o crescimento das novas modalidades de geração de energia. Já o armazenamento trará inúmeros benefícios para a geração limpa de energia. Utilizando sistemas adequados de armazenamento, poderemos resolver problemas de pico de rede e controlar o horário em que vamos utilizar a energia da rede. As fontes de energia renovável, como solar e eólica, são intermitentes por natureza. Dependendo das condições climáticas, a integração eficiente dessas fontes na rede elétrica traz um desafio técnico que exige soluções de armazenamento, gerenciamento de demanda e aprimoramento nas tecnologias de rede. As redes mais modernas, conhecidas como Smart Grid, trarão a inteligência para toda a operação de compra e venda de energia. A rede funciona, você tem uma distribuidora que coloca um relógio e basicamente ele só mede a energia que aquela unidade consumidora, aquela residência ou aquele comércio consome, né? Quando você entra numa rede micro segmentada, você tem um medidor bidirecional e você mede tanto a energia que você está consumindo quanto a energia que você está injetando na rede. Então você passa a ter uma relação de débito e crédito, que hoje no sistema tradicional você não tem, é só um sistema de débito, quanto você consumiu. A partir do momento que você tem o débito e o crédito, você pode ser credor do sistema, ou seja, você vai estar fornecendo energia e eventualmente um vizinho teu vai estar pagando a conta. Quanto você pode estar no 0 a 0, então você tem a sua conta zerada, ou ainda você pode ter um consumo maior do que você gera, mas você tem um abatimento da tua conta. Então é um cenário que é sempre favorável, mas a solar a gente consegue, com a evolução dos microgrids, um vizinho vai poder vender energia para o outro, uma fazenda vai poder vender energia para outra sem precisar passar por um processo centralizado, que é como nós temos hoje. Essa é uma revolução silenciosa que está acontecendo e eu vejo que é um caminho sem volta. Uma das fontes de maior destaque é a energia solar, abundante e promissora no Brasil devido às características geográficas do país, que recebe uma grande quantidade de radiação solar ao longo do ano. O potencial solar brasileiro é considerado um dos mais altos do mundo. O Brasil possui um amplo território com diferentes zonas climáticas, o que resulta numa alta irradiação solar. A forma mais comum de aproveitar a energia do Sol é por meio da tecnologia fotovoltaica, que converte a radiação solar diretamente em eletricidade. Os sistemas fotovoltaicos podem ser instalados em telhados residenciais, comerciais e industriais, bem como em usinas de grande escala. O Brasil tem apresentado um crescimento significativo na capacidade instalada de energia solar fotovoltaica nos últimos anos. Isso se deve a um ambiente favorável de investimentos, com incentivos que estimulam o uso da energia solar, como linhas de financiamento, isenção de impostos e programas de incentivo. Um grande pilar para que o Brasil cresça exponencialmente no mercado de energia renovável é o acesso ao financiamento, essencial para impulsionar a transição energética. O financiamento para energia solar hoje ele tem um papel fundamental para o desenvolvimento da energia solar no Brasil. Ele tem uma representatividade, está ganhando uma representatividade muito grande, o que traz acessibilidade para todas as camadas da população. Então, o meu financiamento solar hoje, ele tem uma linha que é exclusiva, voltada para financiamento de energia solar, e com isso a gente consegue popularizar. Então, pessoas que nem se imaginavam tendo um sistema de energia solar na sua residência, hoje ela tem acesso através do financiamento. Se for destacar também alguns benefícios, a gente está tendo constantes aumentos nas tarifas de conta de luz. Então, um cliente no qual ele já tem um sistema instalado, ele consegue se proteger sobre esses aumentos. Então, ele instalou um sistema solar na residência dele com o propósito de gerar os quilowatts que ele necessita para aquele consumo mensal dele. Então, ele se protege caso haja aumento das bandeiras ou um aumento da tarifa, o que está ocorrendo frequentemente no país. Os investimentos em projetos de energias renováveis exigem um capital inicial substancial. A disponibilidade de financiamento e mecanismos de incentivo são fundamentais para atrair investidores e estimular o crescimento das fontes renováveis. Com a tecnologia atual, é possível produzir a sua própria energia
e alcançar a tão sonhada independência energética. A novidade em questão é a geração distribuída de energia. É uma oportunidade significativa para que o Brasil cresça. A geração distribuída se refere à produção de energia elétrica por meio de pequenas fontes, como painéis solares e sistemas de energia eólica instalados próximos aos pontos de consumo. Isso permite a diversificação da matriz energética, reduzindo a dependência de grandes usinas de geração centralizada, com a instalação de sistemas de energia renovável em residências, empresas e edifícios públicos. O Brasil pode aumentar a participação de fontes limpas e sustentáveis em sua matriz energética, ajudando a reduzir as perdas de energia que ocorrem durante a transmissão e a distribuição convencionais. Ao gerar eletricidade mais próxima dos pontos de consumo, é possível minimizar as perdas de energia elétrica ao longo das linhas de transmissão e distribuição, aumentando a eficiência do sistema como um todo. A geração distribuída tem impulsionado o crescimento da energia solar no Brasil. Isso gera empregos diretos e indiretos em várias áreas, incluindo engenharia, instalação, manutenção e fabricação de equipamentos. Eu saí de um mundo totalmente diferente, né? Trabalhei 18 anos num grande escritório, numa grande empresa na parte jurídica, e vim para um mundo completamente desconhecido, né? Tive que me envolver com a parte comercial, parte logística, pilotar empilhadeira até, então, Leandro também, Arthur, enfim. E a gente, no começo, dá aquele medo, lógico, mas depois a gente foi entendendo que dava para fazer muito mais, né? E a gente acreditou no projeto, nas pessoas que estão com a gente, e realmente a gente está fazendo parte da evolução, né? Como a gente fala a todo momento aí, nosso slogan é realmente fazer parte da evolução. O Brasil tem aí 100 milhões de unidades consumidoras, e você fazer com que chegue essa informação para cada um deles é muito difícil. É muito difícil, porque hoje, basicamente, ele acaba fechando um negócio com o vendedor que fala mais bonito. Poucas empresas no Brasil passam por essa validação, né? A gente tem pessoas extremamente capacitadas para isso, o João é um deles, né? O João é mestrado no ITA, a gente tem o Ione é reconhecido em vários países do mundo, e primeiro a gente valida essa tecnologia com eles, para depois a gente definir realmente se a gente traz ou não. A gente com o trabalho, né, esse mercado nosso é super dinâmico, então desde quando a gente começou, a gente só cresceu, imagina, saímos de 3 pessoas para 500 pessoas, né? Hoje diretamente relacionadas a nós, são 300 CLT, quase 300, né? Mais as unidades B2B, que são também ecore, né? Coreanos, vamos falar assim. A geração distribuída permite que os consumidores gerem sua própria energia e reduzam sua dependência da rede elétrica convencional, o que pode resultar em economias financeiras significativas. Júnior, eu queria que você contasse essa história. Como que um clube de futebol pode também ser um consumidor de energia, depender da energia que produz. Eu queria que você contasse essa história pra gente. Nós tivemos a oportunidade de eu receber uma ligação do pessoal da Ecore querendo patrocinar o Mirassol. E para mim era um sonho para a gente ter uma sustentabilidade no CT do Mirassol, e até por custo de energia, por custo de tudo. E quando a gente se aproximou e deu certo, acertamos tudo de fazer, eu falei, eu nem preciso de valor financeiro, eu preciso trocar os patrocínios em fotovoltaica. E para nós foi um sucesso total, porque a nossa conta de energia estava chegando de 12 a 15 mil reais mensais. E no primeiro mês que se instalou todo o sistema, nós pagamos 300 reais. Você assustou no primeiro mês? Assustamos, porque a gente ainda achou que ia ser um pouco mais que a gente ia pagar, mas foi maravilhoso. E a grande vantagem disso, que não foi um patrocínio anual, mas é um negócio que é para toda a história do clube, para toda... Quer dizer, é como se você estivesse tendo um patrocinador por próximos 25, 30 anos. E é interessante, né? Porque agora você vai usar toda essa sobra de caixa para aplicar em outras coisas, é isso? Com certeza, isso dá para a gente aplicar principalmente em categorias de base, em outras coisas. Para nós foi um sucesso total, é um exemplo, é uma coisa que todos os clubes que vêm aqui a gente mostra para eles, para incentivar, porque isso hoje é o sucesso, né? Talvez muitos clubes não tenham essa visão do que pode proporcionar, mas é um negócio que não tem limite do que você pode proporcionar até para a população da cidade, dos meninos que vêm de fora, né? Parabéns, viu?
Muito obrigado, tá? Valeu. O Expedição Solar foi conhecer a L8 Energy. A empresa ganhou destaque no mercado brasileiro porque focou na distribuição de soluções inovadoras como o filme fino e o telhado solar, além de um centro de reparo avançado para atender diversos fabricantes. Iniciamos a nossa operação com a distribuição de sistemas fotovoltaicos convencionais, né? E sempre de olho nas tecnologias, né, que estão sendo produzidas no exterior, né? Dentre elas, tento focado bastante no BIPV, né, que seriam as soluções fotovoltaicas voltadas e aliadas à infraestrutura, às construções, né? Então, trazemos para essas tecnologias, novas tecnologias, né? Por exemplo, o filme fino, né? Uma tecnologia de um módulo maleável, né? Em que você pode adaptar para qualquer infraestrutura, né? E aí estamos trazendo também tecnologias com relação a carregamento de carros elétricos, usando, né, principalmente fonte solar. E estamos sempre de olho para ver quais são as tecnologias novas, as novas tecnologias que podem trazer e agregar mais para o nosso mercado, né? Para trazer segurança aos sistemas instalados, é fundamental ter estruturas seguras e projetadas para durar o mesmo tempo do sistema, como os inversores e os módulos. Eles são projetados com vida útil superior a 25 anos. Em Londrina, no Paraná, conhecemos de perto uma fábrica de estruturas fotovoltaicas. A nossa indústria, ela é muito delicada na questão da qualidade do material. As placas hoje, elas estão para durar 25 anos, o sistema todo. Uhum. E a mesma coisa a estrutura. A minha estrutura, ela tem que suportar 25 anos. Uhum. E não é suportar de... Chegou nos 25 anos, acabou. Não, ela ainda tem que ter um prazo ali, entendeu? Então a gente toma muito cuidado com isso, quando a gente vai fazer os cálculos. Não adianta eu fabricar um produto que ali na frente vai trazer um problema. Uhum. Não só para mim, porque isso vai voltar para mim. Se eu tiver problema, vai voltar para mim, entendeu? E eu não quero. E eu gosto sempre de deixar a segurança para o integrador, para ele também passar a segurança para o cliente final, que ele está comprando um produto bom, um produto resistente. Nesse caminho que eu falei para você, cada um tem a sua responsabilidade, o integrador tem a responsabilidade de fazer uma boa instalação, de fazer um bom trabalho. E isso se ele quer continuar no mercado, isso vai ser recorrente para ele. Ó, fiz a instalação com tal integrador, ele é bom. O mercado solar trouxe boas oportunidades para desenvolver a indústria nacional de estruturas fotovoltaicas. O mercado em geral sabe a importância da reciclagem. Esse ciclo que você criou para que esse processo de reciclagem seja rápido, viável e retorne esse produto para o teu negócio. Entendi. Na verdade é fácil para mim, que eu tenho ele aqui perto. Agora, dependendo em alguns lugares, não tem que ter uma transformadora próximo, né? Mas também você recebe do Brasil inteiro? Eu recebo mais da parte de São Paulo até Santa Catarina, né? São Paulo, Paraná e Santa Catarina meus fortes, né? A distância é um fator impeditivo. Sim. Para reciclagem. Sem dúvida. E também esse mito que fala o material puro, virgem, é melhor que o material reciclado. Isso é um grande mito que existe no meio do alumínio, né? Hoje o alumínio é um metal 100% reciclável, então ele não perde absolutamente nenhuma qualidade, mesmo ele sendo novo, feito direto da mina ou através da reciclagem, né? Tá. E isso é bacana, né? Porque a gente está falando de uma indústria renovável, gerar energia de fontes mais renováveis, a gente busca uma excelência naquilo que a gente está fazendo, então a gente tende a organizar esse processo para que nada se perca no processo e sim tudo se reaproveite. Sim. É isso, né, Júlio? É isso aí. Eu tenho já tecnologia suficiente para fazer esse processo quantas vezes for preciso. Exatamente. Eu não perco o alumínio pode ser reciclado quantas vezes eu quiser? Exatamente. O alumínio hoje, além de ser 100% reciclável, a gente poder aproveitar 100% dele, você pode reciclar ele quantas vezes você quiser sem perder a qualidade desse material. E quando chega o material para mim, o alumínio que ele processou, ele me manda também todo o certificado. Então eu tenho a garantia daquele alumínio que ele está 100% enquadrado na qualidade que eu preciso. Outro ponto importante na transição energética são as redes inteligentes.
Elas são sistemas de distribuição que utilizam tecnologias avançadas de comunicação, automação e controle para monitorar e gerenciar o fluxo de eletricidade de forma mais eficiente. Essas redes incorporam sensores, medidores inteligentes e dispositivos de controle que coletam e compartilham informações em tempo real, permitindo uma melhor compreensão e resposta sobre a condição do sistema. É o primeiro datalogger universal para inversores fotovoltaicos desenvolvida e fabricada no Brasil. E esse aqui é o nosso medidor inteligente de energia. Então esse medidor inteligente aqui, ele é desenvolvido e fabricado aqui no Brasil e é específico para o mercado solar. Na verdade, ele pode ser utilizado para outras aplicações, pode ser utilizado de forma independente, mas o grande valor, a grande aplicação que ele tem é para o mercado solar. O datalogger universal ele foi criado para uma ocasião específica, que era aquele momento em que os inversores fotovoltaicos não possuíam placa de comunicação nativa, vinda de fábrica. O medidor, ele pelo contrário, né, num movimento diferente do datalogger, ele ganhou uma relevância maior. Né, especialmente agora quando a gente fala sobre taxar a energia que é injetada ou não, o medidor ele traz informação que mostra o quanto de energia está sendo injetado, qual é o consumo total. Ele permite, junto com as informações de geração, fazer todo o balanço energético da unidade consumidora, dando mais informações para o proprietário e para o integrador de como é que está esse balanço, se está muito distante a geração de energia do consumo de energia, para que se possa tomar uma decisão mais assertiva sobre aumentar a usina ou investir em um banco de baterias, por exemplo. À medida em que o mercado avança, aplicações inteligentes de controle de geração de energia farão todo sentido para que administradores de usinas solares, empresas e clientes visualizem em tempo real o que está acontecendo. A SolarView disponibiliza ao mercado soluções de ponta para integrar as informações dos inversores instalados em uma única interface, sem a necessidade de um hardware adicional. No Brasil, empresas como a HDT e a Huawei buscam novas iniciativas para promover a transformação social através da energia. Com a criação de um serviço de assinatura de energia solar, muitos consumidores poderão agora acessar e escolher a origem de sua energia. Esse fornecimento de energia solar através da assinatura. O que a gente entende é que ainda existe uma grande parcela da população que tem interesse no fotovoltaico, que quer usufruir, seja, enfim, por um desconto em tarifa, seja para ter uma redução no custo da tarifa da energia elétrica, seja também por uma questão, ter um consumo de uma energia elétrica que seria mais limpa, né? E esse as a Service, assinatura, ela dá a possibilidade para todas essas pessoas que não têm acesso ou não têm o poder de compra, na verdade, né, para comprar um kit, não tem acesso a crédito para comprar o kit, para ter acesso a esse benefício que todo mundo gosta de fazer parte, né, gerar a sua própria energia. O Expedição Solar foi conhecer um projeto de energia solar no interior de São Paulo. O diferencial desse projeto é que é um sistema doado para gerar 100% da energia limpa, através do comprometimento da empresa que criou o sistema de assinatura. O local escolhido para esta doação foi a Casa da Criança, que realiza um trabalho social para mais de 600 crianças. A doação foi feita através do Quilowatt do Bem, que reuniu empresas para promover essa ação. O diferencial desse projeto é que trata-se de uma doação de um gerador completo no modelo de assinatura, promovido pela HDT. E o que acontece, né, é que é muito interessante esse projeto para mim, eu acho que talvez muito especial, e querendo ou não, o nosso dia a dia ele é muito corrido e às vezes a gente acaba se afastando de coisas que são muito importantes. E esse projeto em específico, né, eu que sou pai, ele é muito tocante, né? É um projeto que a gente pode se aproximar através da redução da tarifa de energia elétrica. Esse dinheiro ele poderá ser destinado a outras coisas, né, para essas crianças, seja para melhorar a infraestrutura, seja para melhorar a comida, e faz desse momento um pontapé junto com um comprometimento onde a gente vai destinar parte do resultado dessa service para contribuir mais com iniciativas como essa. O Quilowatt do Bem,
quer essa iniciativa aqui, a gente quer fazer parte disso, a gente vai destinar parte desse trabalho que eu já considero bonito, eu entendo que para um trabalho muito mais grandioso, que é para levar o bem, esse benefício da energia solar, para ele ser convertido em outras coisas que possa mudar a vida dessas pessoas que vão fazer parte desse projeto. É preciso que mais empresas apoiem iniciativas para promover energia limpa e renovável para o terceiro setor. Hoje, nós vamos conhecer uma fábrica no Brasil que se especializou em sistemas de proteção. É importante que um gerador solar tenha um sistema de proteção, especialmente em regiões com alto índice de descargas atmosféricas como o Brasil. Esses sistemas visam proteger os equipamentos e garantir a operação segura e confiável da energia solar. O Brasil, por ser um país continental e o maior país tropical, ele é campeão em descargas atmosféricas, incidências de descargas atmosféricas. E o que nós fazemos é a fabricação de DPS, os dispositivos de proteção contra surtos, que vão proteger os equipamentos eletrônicos dos surtos gerados por descargas atmosféricas. E o que nós fazemos aqui é exatamente a industrialização desses dispositivos. Então nós temos uma linha de montagem que a gente fabrica desde a parte de injeção plástica, estampo de terminais e a montagem em si dos equipamentos. Então são testados 100% e depois ainda por amostragem a gente faz o ensaio de rotina no nosso laboratório, aí sim aplicando uma corrente da qual ele foi especificado, para a gente ver se ele vai suportar e atender o que foi projetado. Ao longo do tempo, com a evolução dos equipamentos cada vez mais sensíveis e a necessidade de proteção, a indústria teve que se aperfeiçoar e aí nós criamos esse laboratório que é justamente para fazer esse tipo de ensaios, que ele compõe o quê? Um banco de capacitores que se carregam e descarregam gerando um surto, simulando uma descarga atmosférica, porém no laboratório para a gente poder comprovar a eficiência dos produtos. Descargas atmosféricas também podem iniciar incêndios em sistemas fotovoltaicos, representando um risco significativo para a segurança das pessoas e das instalações. O setor automotivo também é um divisor de águas quando o assunto é transição energética. Os carros elétricos e os combustíveis alternativos ganham cada vez mais espaço como opções sustentáveis para a mobilidade. Gerar energia por fonte renovável, esse sempre foi uma premissa nossa, né? A gente já nasceu, nosso DNA é isso, a gente já nasceu fazendo isso, então isso para a gente é o básico, né? Então quando a gente vê várias empresas aí se esforçando para poder fazer a transição da sua matriz para 100% limpa, como a gente já nasce assim, isso para a gente sempre foi o básico, então a gente sempre procurou fazer além. E aí uma das primeiras iniciativas que a gente teve, e isso nos colocou, né, como a primeira e ainda única distribuidora de energia elétrica do mundo a ter a sua frota 100% elétrica. Então a gente transformou toda a frota nossa que era combustão em uma frota 100% elétrica. Quando eu digo 100% elétrica, eu estou dizendo 100% desde as motocicletas que a gente tem, aquelas que vão fazer atendimento na casa dos clientes para emissão de faturas, para o nosso processo de faturamento, até os caminhões que estão fazendo serviços aí de remanejamento de poste, instalação de novos equipamentos, ampliação de rede, as caminhonetes, própria frota que atende a administração nossa, os veículos de passeio, então 100% elétrico. E para a gente mostrar que isso é possível sim, né? Que isso, nós não estamos falando de nenhum mundo que ainda é inatingível, de nenhum horizonte que ainda é inatingível, mas sim a gente está simplesmente antecipando algo que a gente tem a certeza mais do que absoluta de que vai ser muito comum e vai ser o padrão no futuro e um futuro bem próximo. Quando você fala dessa transição de sair de um veículo a combustão para um veículo elétrico, o desafio já começa na escolha do veículo. Existem veículos para mobilidade urbana e esses veículos com autonomia maior para você poder fazer viagens entre cidades, principalmente viagens mais longas. Então, escolhendo o carro adequadamente, depois você tem que escolher um aplicativo correto que vai te dar a informação onde estão os eletropostos, com uma inteligência embarcada para que possa, em tempo real, monitorar quanto tempo o próximo carro está carregando, vai demorar para terminar a sua carga, até você chegar no ponto, se aquele é o melhor ponto para você,
esse software tem que automaticamente traçar uma rota mais propícia para o seu perfil de direção, como você dirige, se você dirige mais moderadamente, se você acelera um pouco mais, para te dar um conforto que você chegue com segurança até o próximo ponto de recarga. Embora ainda represente uma pequena parcela da frota brasileira, há diversas oportunidades e avanços nessa área. O Brasil adotou políticas governamentais e estabeleceu metas ambiciosas em relação à transição energética e à promoção de fontes renováveis. But we also need to see we have taken a lot of efforts to bring other technology like clean energy to the people in order to reach our target for the 2050. This is kind of really huge target for this country. So solar is a part of energy. Solar energy in one place is different than another. In one country is different than the other. Some countries, they really worry about renewable, sustainability. Other countries, they just worry about financial. And this is also something that is a challenge for us, because we need to make these people understand that it's not only for financial. Solar is not only good for financial. That the main reason of solar is the sustainability, because the world needs that. So that's basically, that's what we are talking, and that's my view. Global issues like the global warming, a lot of environment problems. Even this year, a lot of countries, including China, we are suffering really long time high temperature. Maybe the historical problems we have met in these years. So doing the clean energy is more like our mission to make people think more about our next generation, what kind of benefits this industry can bring to the human beings. So we also think a lot. Actually, I have been to so many countries, step by step. Even some country with the solar energy is from the scratch, but little by little, and more people know what's solar. How can you get the energy or get the electricity from the sun? So more and more people like this idea, they trust this technology, and they want to invest on solar to bring the system on their rooftop. So this is kind of big change. So more and more people do this kind of contribution to the planet. So we can find some good things under such hard times like COVID, like global warming, right? The solar energy is kind of a place you can find the good things. O Brasil, óbvio, quando a gente fala em armazenamento, pensa só em bateria. Não, a gente tem várias outras formas lá. O nosso sistema elétrico é uma grande bateria, né, os reservatórios. Né? Sem isso, a gente não teria um sistema como a gente tem hoje, né, com produção de hidroeletricidade no altíssimo nível e uma percentagem bem grande. Então, eu acho que a transição energética ela vai encontrar barreiras, acelerou muito pelas questões e a crise energética na Europa, derivada da guerra lá na Rússia e Ucrânia. Isso acelerou muito o desenvolvimento tecnológico. A solar, a gente tem um potencial enorme no Brasil todo, pode-se dizer, né? Principalmente no Nordeste do Brasil. Então, a gente começa a ter energia limpa, excedente energético, que você pode colocar isso na molécula do hidrogênio e exportar para o mundo todo através da logística que vai existir em breve, né? Seja gasoduto, seja navio, enfim, por aí vai. Então, eu fico muito feliz de estar nesse momento, no momento que a história está voltando a revisitar uma série de coisas que são antigas, a exemplo do carro elétrico. O carro elétrico já existe há muito tempo, barco elétrico já existe desde o século XIX, mas nunca encontrou uma oportunidade no mercado para se desenvolver, num mercado dominado pelas energias fósseis, né? O setor energético brasileiro avança para um novo capítulo da história. Colocar em prática todos os pontos para alcançar uma transição energética completa, segura e 100% renovável. O que transformará o cenário atual. Os desafios são muitos, mas podemos cumprir essa missão
e tornar o Brasil um país totalmente livre de fontes de energias não renováveis.